Glória a Deus. Bom dia para todos. Mais uma vez, né? Bom dia de manhã. Bom dia também para os que vão participar conosco através da live. Como de costume sempre falo, espero poder ajudar os irmãos com a palavra de Deus. Hebreus 4,12 diz que ela é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. No certo lugar da Bíblia vai falar que Deus enviou a sua palavra para sarar. Então, assim, a palavra de Deus, ela tem um significado muito grande. Se nós observarmos, irmãos, para ela chegar até nós, teve um preço de sangue, de renúncia, de perseverança. O próprio Deus deixou o seu trono de glória para se fazer presente nessa terra, se colocando menor do que os anjos na forma de homem, para poder reconciliar na pessoa de Cristo o homem para com Deus. O homem para com Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Não tem como a gente encontrar um amor igual esse, que é o amor de Deus. E vou dizer uma coisa para vocês. Não digo por todos, digo por mim. Está entendendo? Nós seres humanos somos muito ruins, muito ingratos. Está entendendo? E só Deus mesmo para ter misericórdia. Ter misericórdia. E mesmo assim, tem casos que a gente vê na Bíblia que tem limite com Deus. Tem limite. Você vê Saul, o rei Saul, por não obedecer a Deus, o que aconteceu com o rei Saul? Ele perdeu o quê? Uma observação, por isso que é muito estudar a Bíblia. Ele não perdeu o trono, ele continuou no trono. Ele perdeu só a presença de Deus. Só que ele continuou sentado no trono, reinando sobre Israel, sem a presença de Deus. Quantos pastores hoje estão dirigindo igrejas sem a presença de Deus? Muitos. E é isso que eu e você temos que se preocupar hoje aqui. Se a presença de Deus, irmão, está em nós. O apóstolo Paulo vai dizer isso para a igreja de Corinto. Vós sois o templo do Espírito Santo. Se é que o Espírito Santo habita em vós. Paulo diz isso para a igreja de Corinto. Eu, na verdade, assim, eu não estou preocupado se o Espírito Santo está no Daniel, se o Espírito Santo está no Mike. Eu tenho que me preocupar comigo. Às vezes a gente se preocupa tanto com os outros que a gente se esquece da gente. Então, hoje eu tenho uma preocupação se o Espírito Santo ele habita realmente em mim. Porque eu posso continuar fazendo a obra pela habilidade. A gente pega uma habilidade naquilo que a gente faz, se eu não. Mas que, na verdade, o mais importante é a gente não ter habilidade, não é só ter habilidade, é ser direcionado pelo Espírito Santo. Nós vamos aprender aqui algumas coisas aqui, irmão, sobre os filhos de Seva. Sobre os filhos de Seva. Eu estava hoje de madrugada conversando com o Espírito Santo. Hoje eu tinha tudo para não ter um encontro com Deus no horário que eu sempre tenho para ele de madrugada. Porque o meu filho chegou ontem, chegou com os meus netos, e pensa a bagunça que eles fizeram aí nessa casa. Né? Quando eles vêm para cá, eles aproveitam. Não foram dormir tarde. E entra no quarto, acende a luz e apaga. E, rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Eles foram se aquietar de madrugada.
Só que como eu tenho um compromisso com Deus, irmão, 5 horas da manhã eu estava no meu encontro com Deus. Cansado, com sono. Então, isso aí é que nos leva, e isso eu trago como experiência, quando a gente tem um compromisso com algo, irmão, não importa as outras coisas surgem. As outras coisas surgem, mas eu tenho compromisso com isso. Então, por eu ter compromisso com isso, as outras coisas que surgem não vai me atrapalhar. É um foco também, uma experiência, e eu trago essa ajuda para os irmãos. Quando você entra aqui, você está no tratamento. Então, você veio para se tratar, você tem que focar o seu tratamento. Surgem certas coisas, que essas coisas surgem, mas que não atrapalham o meu tratamento. Eu poderia ter nessa madrugada ter uma desculpa. Deus, poxa, o senhor sabe, eu queria, mas hoje não dá certo. Não. Porque eu aprendo uma palavra que o Senhor diz, que a alegria do Senhor é a nossa força. Você imagina aí? A alegria do Senhor é a nossa força. Então tem coisas que o Satanás vai dizer assim, quer ver como hoje ele não vai conseguir? Quer ver como hoje ele não vai se esforçar? Quer ver como hoje vai inventar desculpa? Aí quando der fé, você alegra o coração de Deus, mesmo nas suas fraquezas, ou pelo compromisso, por ter Deus como prioridade. Isso é muito importante, irmão, na nossa vida. Eu trabalho muito, irmão, através da palavra de Deus, sobre essas coisas que eu estou falando aqui. Sobre essas coisas que eu estou falando. Não adianta você pegar um rastelo e rastelar, ótimo, excelente. Não adianta você lavar uma louça ali e deixar brilhando. Não adianta você... Não, se você não fizer, o que faz. Agora, tem coisas que ninguém pode fazer por você. Que é buscar a Deus, é ter a presença de Deus, é mudar hábitos, atitudes. Ninguém pode fazer isso por você, só você pode fazer. Então, isso é muito importante para a nossa vida. E muitas das vezes nós aprendemos, tem coisas que nós aprendemos através de ensino. Eu estava vendo hoje, eu estava vendo ontem, me alegrei. Um dos meus pastores lá do Ceará, ele quando eu saí de lá, ele já tinha 3 graduações, 3 formações. E ele se formou em outra coisa. Ou seja, cada vez mais esse homem está se formando. Ele é pastor, ele dirige igreja, uma bênção de Deus. Ele não para. Olha aí. Ele não para de estudar, ele não para de se formar. Que bênção, né? Ou seja, hoje os meus netos têm como o pai dele como exemplo. O pastor Jonas é formado. O Jonas não teve eu como exemplo na área de estudo, né? Então, assim, isso é muito bom a gente copiar coisas boas nas pessoas. A gente vai ver através dessa leitura, irmão, algumas coisas que talvez a gente pense assim, por que aconteceu isso? Ou por que não aconteceu isso? Pediu o Leonardo fazer essa leitura, né? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo:
em conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Geva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e senhorendo-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Efésio, tanto judeus como gregos. Assim caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Glória a Deus. Irmão, aqui o tema aqui dessa passagem é colocado como os filhos de céu. Mas nós vamos aqui aprender algumas coisas, irmão, meditando aqui nesse texto que nós leu. No versículo 11, diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. A Bíblia ela deixa bem claro e ela demonstra alguns significados que ela aponta, e eu aprendo, observo como nós podemos ser úteis para a obra de Deus. Irmão, quem era Paulo? Perseguidor da igreja. Quem era Paulo, irmão? Paulo foi uma das testemunhas, irmãos, lá em Atos, capítulo 7, se não me engano, aonde Estevão estava sendo apedrejado e Paulo estava lá. Você imagina, irmão, Paulo era coisa boa, Paulo era mocinho? Não. Você imagina aí, irmão, lá em Atos capítulo 9, Paulo está indo para Damasco para prender os crentes e trazer para Jerusalém. Agora, a gente estudando, observando isso, irmão, será que nós estamos aqui por acaso? Será que nós estamos nessa manhã aqui, irmão, reunidos aqui, ouvindo a palavra de Deus por acaso? Não tem um propósito. Será que nessa manhã Deus não está querendo escolher algum de vós? Será que nessa manhã Deus não está querendo, irmão, contar com alguém para a obra, para aquilo que Deus quer fazer, talvez na sua casa, talvez até aqui mesmo? Porque se lembra quando Jesus, antes de voltar para o céu, ele disse para os seus discípulos: ficai aqui, ou seja, ficai em Jerusalém até do alto ser revestido de poder. Depois que eles foram revestidos de poder, aí sim, aí depois eles saíram. Mas Deus tem os seus propósitos. Assim como tinha os 12 discípulos, eles sempre se reuniam. Aí vamos ver algumas características de alguns. Quem era Tomé? Tomé é aquele que estava no meio do grupo, dos 12, incrédulo. Agora você imagina, irmão, o incrédulo, tudo que o Senhor fala,
ele rebate. Tudo que o seu líder fala, quando é depois, quando o líder não está, ele tolera desse jeito, irmão. Aí vamos lá agora, o Judas Iscariote. Judas Iscariote é aquele que se aproveitava só de oportunidade no meio deles. Judas Iscariote estava preocupado em tratamento mesmo. Judas Iscariote não estava preocupado em libertação, não. Judas Iscariote estava preocupado, está entendendo que hora ou qual momento ia entrar algum dinheiro para ele se aproveitar. O negócio dele era dinheiro. Irmão. O negócio dele não era orar, jejuar, ler Bíblia, o negócio dele era dinheiro. Tendo dinheiro ou tendo oportunidade, irmão, o resto é resto. Você imagina aí. Agora você imagina agora, irmão, vamos lá, Pedro. Pedro. Dos 12, o único que usava espada na cintura era Pedro. E Pedro era aquele que tudo sabia, tudo era a opinião que ele dava, tudo era ele que dava a palavra pelo povo. Pedro era um sabichão. Você imagina aí. Aí você imagina agora João e Tiago, dois irmãos, Santa House. Está queimado, irmão. Repreendido. Sai de Jesus tem poder, irmão. Não tem aqueles crentes de casa de recuperação? Tudo ele queima, ele só não queima a maconha. Aí não, a maconha queima, né? A maconha queima, né? Mas em outro sentido. Você está entendendo? Então era João e Tiago no meio do grupo, irmão. Santa House. Irmão, em todo lugar. Em todo lugar. Você está entendendo? Eu coloco em casa de recuperação, porque em casa de recuperação? Porque em casa de recuperação, que é onde nós vivemos, né? Então eu puxo para nossa sardinha. Casa de recuperação, ao invés da pessoa ser humilde, a pessoa ela crescer de acordo com o que é o degrau, ela chega na casa de recuperação, no outro dia ela já vira santarrão. Tá entendendo? Nesse sentido que eu estou falando, o dia está queimado, irmão, está repreendido, irmão. Esse filme aí, irmão, está queimado, irmão. Aí no outro dia você vê o cara na praça do corote, na biqueira, né? Então, assim, é nesse sentido. A igreja também tem esse tipo de pessoa em todo canto. Só que é isso, que era o João, irmão. João tinha os pessoal expulsando demônio. Aí João chegou para Jesus e disse assim: aí, ó, senhor, tem um grupo ali usando o teu nome ali. Olha o que João diz, cara, tá? João e Tiago. Olha o que João diz. Quer que nós fazemos uma oração para descer fogo do céu e queimar eles? Olha o que João e Tiago diz para Jesus. Aí Jesus disse: não, João, que é isso, João? Quem é por mim não é contra mim. Quem comigo ajuda, não espalha. Deixa ele lá, estou fazendo coisa boa. Mas porque por eles não participar do grupo, tá cheio de cão, não é de Deus. Tinha que estar ali. Você está entendendo? Sabe assim, aquele tipo de pessoa assim, tipo assim, vamos trazer aqui para casa. Aí tem aquele interno que está aqui, que ora demais. Aí já tem aquele outro que não segue o ritmo dele. Por não seguir o ritmo dele, aí aquele que ora demais se acha melhor do que ele. Era João desse jeito. Só que está errado. Só que está errado. Nunca a gente vai conseguir colocar alguém, irmão, no nível da gente. Nunca a gente vai conseguir. Nunca. E Jesus entendeu isso. Agora aí você imagina, aí tem os outros que nem praticamente o nome não aparece. Né? Bartolomeu, Filipe, né? Alguns. É aqueles que
Tipo assim, se o Francisco falar alguma coisa, eu concordo. Se o Daniel falar alguma coisa, eu concordo. Se o Adilson falar alguma coisa, eu concordo. Ou seja, ele não tem uma opinião própria. Tudo que falar, concordo. Tio interno aqui, se ele se encostasse perto de uma pessoa que fosse direita, ele era direito. Se ele se encostasse perto de uma pessoa que era desmantelada, ele ficava desmantelado da casa. Aí eu tive que conversar com ele. Eu disse, não, você não tem uma opinião própria, você tem que decidir o que você quer. Eu disse assim, Maria vai com todas. Você tem que decidir o que você quer, irmão. Você tem que ter opinião na sua vida. Então, este era o grupo. E agora imagina aí Jesus para trabalhar eles. Aí nós vamos ver aqui, irmão, 7 filhos do sacerdote. Servos eram sacerdotes. Só que eles estavam fazendo a obra do jeito deles. Eles não estavam aqui, irmão, direcionados por Deus. Vou repetir o versículo 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Paulo fazia milagres porque quem era que direcionava Paulo aqui? Deus. Deus que direcionava Paulo. Para que os milagres extraordinários pudessem acontecer. Olha a diferença. Olha a diferença que quando eu, você, nós somos direcionados por Deus. Milagres, e ainda mais extraordinário, vão começar a acontecer na nossa vida. Você imagina aí, irmão, quem era Paulo? E agora, Paulo nas mãos de Deus. Quem era eu? Quem era você? Quem era nós? E agora nós nas mãos de Deus. Imagina aí agora. Agora você imagina aí, nós olhando para nossas mãos. As nossas mãos agora, irmão, são mãos para abençoar, aonde tocar, prosperará. Ou seja, agora Deus fazendo maravilhas, fazendo obras extraordinárias através das nossas mãos. Olha que maravilha! E é isso que Deus quer fazer comigo e com você, assim como fez com Paulo. Só que tudo na vida, irmão, tem uma renúncia. Paulo renunciou e entendeu a vontade de Deus. Será que nós aqui já paramos para pensar ou já entendemos qual é o propósito de Deus para mim e para a sua vida? Qual é o propósito? Porque veja bem, irmão, você está vendo aqui, ó, no versículo 11, Deus fazendo milagres extraordinários na vida de Paulo. Mas Paulo ele passou 14 anos antes disso acontecer no anonimato, só aprendendo. Lá de Atos, agora você imagina só, irmão, lá de Atos capítulo 9, quando ele tem um encontro com Jesus, é levado para debaixo de Damasco, é levado, se eu não me engano, para o deserto, para o Egito. E aí, depois, vai ver agora, lá em Atos capítulo 13, Paulo sendo chamado, juntamente com Barnabé, para a obra a qual Deus tinha com eles. Mas, diante desse tempo, o irmão foi 14 anos. Talvez o tempo de você passar aqui é o tempo de você aprender o que Deus quer com você. E quando você sair, é Deus dizendo, como diz Paulo em Atos capítulo 13, separa o Leonardo para a obra que eu tenho com ele agora, separa o Daniel para a obra que eu tenho com ele agora, separa o Benício, o Adilson, o Rodrigo, o Maico, o Francisco, para a obra qual eu tenho com eles agora. Mas olha como é que eles estavam lá em Atos.
antes dele ser chamado, eles estavam com a vida consagrada. Com a vida consagrada. Nós temos que entender, irmão, que Deus quer usar nós. Só que nós precisamos também fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte. Porque, na verdade, assim, irmão, não é nós que fazemos, é Deus que direciona. Paulo está direcionado por Deus aqui. Nós queremos que Deus faça. Mas Deus está esperando também que nós mesmos fazer a nossa parte. Então vocês entenderam aí essa primeira parte do versículo 11? Deus fazer milagres extraordinários por meio de Paulo. Por meio de Paulo. Irmão, já pensou, irmão? Já pensou, irmão? Pronto, eu vou te dar um exemplo agora do... Sabe aquele ex-jogador Daniel? Grande jogador, grande lateral direito da seleção brasileira? Daniel Alves. Pronto, agora está notório, ele agora na Espanha, ele teve encontro com Jesus onde ele estava na cadeira, e agora ele está na Espanha pregando o Evangelho de Cristo. Agora vamos lá, irmão. Muitos ouvem isso, o que diz? Ele está se passando de peito para poder ter melhorado, para poder ter saído da cadeia. Se escondendo atrás da Bíblia. Né? O cara, depois que fez o que fez, agora está pregando a palavra, agora está pregando o amor, agora está pregando Jesus, pura salva liberta. E ele está lá na Espanha pregando nas igrejas. Agora, irmão, vamos lá, irmão, vamos lá. Irmão, quem foi que morreu por ele? Foi eu? Foi você? Jesus. Agora coloca ele e coloca Paulo. Jesus veio na terra para quê, irmão? Para reconciliar o homem para com. Em vez de ficar alegre de um cara desse hoje sendo usado por Deus, muitas das vezes a gente vai questionar, vai ponderar. Não é diferente com a vida de cada um aqui de nós. Se você sair daqui e começar a pregar o evangelho, isso aí, não dou uns dias para estar de novo na biqueira. Não dou uns dias de novo para estar na casa de coroa. Vem das pessoas se alegrar, as pessoas vão o quê? Questionar. E muitas das vezes é assim. Mas o que vai levar essas pessoas, irmão, a acreditar é a nossa perseverança. E quem morreu por você foi ele ou foi Jesus? Foi Jesus, irmão. Paulo, quando começou a pregar, irmão, os pessoal ficaram com medo. Você está se passando de irmão só para vir prender nós. Olha só, irmão. Olha o que o versículo 12 vai falar. Tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocados. Irmão, eu acredito, eu creio, porque é bíblico, na igreja entregar um lenço, leva lá, põe lá no doente lá que ele vai ser curado. Uma gravata. Eu creio em alguns utensílios que a pessoa consagrar e levar. Agora, o que eu, pastor Juscelino, pessoalmente não concordo, é eu me beneficiar em cima disso. Eu lucrar em cima disso. Eu lucrar em cima disso. Mas nós estamos vendo aqui, as pessoas levando lenços que Paulo se enxugava para tocar nos doentes, e a Bíblia diz que os doentes eram. E outra, muito mais além, o que esses lenços que tocava
em pessoas que estavam endemoniadas, os espíritos malignos saíam. Então eu creio. O que essas pessoas fazem na igreja, irmão, o sal grosso, isso, eu creio. Eu só não creio e não concordo. A intenção é diferente. A intenção. Mas está aqui, ó. Eu não posso ir até lá, levo o lenço aí. Eu não posso ir até lá, levo minha gravata aí. Chega lá, coloca lá em cima do doente lá, que ele vai ser curado. Eu creio nessas coisas porque é bíblico. Está aqui, nós estamos cabendo de ver. Tá? Acredite. Não desacredite. Só que o que leva as pessoas a não acreditar nesses atos são a maneira de como as pessoas estão usando isso. Ou para que estão usando. Mas agora, imagina só, o Mário, está o pastor Juscelino aqui doente. Certo? Aí o pastor da sua igreja deu a gravata dele, disse assim, ó, leva minha gravata lá. Chega lá, coloca em cima do pastor Juscelino lá, que ele vai ser curado. Hein? Olha só, você sendo intermediário de bênção. Fazendo a ponte. Vai lá em tal lugar que vai acontecer isso, que vai curar uma rapazinha e tudo dava certo. Isso. Agora você vê, pegando o lenço de Paulo e alguém sendo que o intermediário. Ou seja, irmão, Deus, ele conta comigo e com você para a obra que ele quer realizar. Aleluia, papai. O importante é nós nos colocarmos, irmão, na brecha. Só que muitas das vezes nós se desvalorizamos, achando que nós não temos condições de ser uma bênção. Mas se nós, irmão, deixarmos, nós podemos ser nas mãos de Deus uma bênção na vida das pessoas. Agora veja bem, beleza. Tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava, os levavam para os doentes tocarem. E quando estes tocavam neles, ficavam curados. Olha que maravilha. Irmão, tem uma passagem na Bíblia que vai dizer que a sombra de Pedro curava. A sombra. Hein? Imagina aí a sombra de alguém curar, irmão. Não precisa nem pedir, Pedro, toque em mim, Pedro, ora por mim. Não, irmão. Só a sombra de Pedro, por onde ele passava, se tivesse o doente, era curado. Olha aí. E quem era Pedro antes? Pedro negou Jesus, irmão. Pedro andava com a espada. Pedro era cru, como nós assim, ditado popular. Cortou a orelha de mal caindo. Aí Jesus falou, toca, Pedro, a Jesus ainda foi lá e cortou a orelha do soldado. O soldado viu que Jesus era o todo poderoso mesmo. E ele me enjoelhou e ficou lá, sem acreditar. Que Deus é maravilhoso, Deus perdoa. Bênção. Aí olha só, irmão. Vamos lá. Imagine, irmão, uma palavra agora sua sendo liberada para algo. Se os aventais de Paulo, os lenços, transmitia milagres extraordinários.
A Bíblia diz que a palavra ela tem o quê? Poder. Agora você, imagina agora você ministrando essa palavra na tua vida. Palavra de bênção, de cura, de libertação, de restauração. Você liberando a palavra para você mesmo. E é isso que nós temos que fazer. A palavra, ela tem poder. Ah, eu não presto mesmo, ah, eu nasci para ser não sei o quê. Ah, não vai dar certo, não vai funcionar. Não, eu sou uma benção, eu estou assim, mas Jesus vai mudar o quadro da minha vida, eu não estou aqui em vão, eu vou perseverar, Jesus é comigo. Por mais que ninguém não veja, mas Jesus é comigo, Jesus vai me dar força, eu vou vencer. É por isso que tem uma passagem que diz assim, ó, o meu justo viverá da fé. Quando ele diz assim, o meu justo viverá da fé, é porque aquele que tem fé, ele não coloca e não acredita e confia naquela situação de crise que ele está passando. O choro pode durar a noite toda, mas pela manhã vem alegria, porque aquele que vive pela fé, ele não vive pela situação nem pelo momento. Ele depende de Deus. Olha a diferença. Só que vamos lá. Olha o versículo 13. Alguns judeus que andavam de um lugar para outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles, pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Quem eram essas pessoas aqui, irmão? Segundo o que a Bíblia fala, eles eram o quê? Exorcistas, né? Exorcistas. E eram filhos de sacerdote, viu? Filho de Cefas. Cefas era um sacerdote da casa de Deus. E os filhos de Cefas agora estavam querendo exorcitar. Só que agora, o que, poxa, fiquemos sabendo que Paulo expulsa demônio em nome de Jesus. Então, vai ser melhor ainda o que nós vamos fazer. Vamos usar o nome de Jesus e o nome de Paulo. Aí vai dar certo. Vamos usar o nome deles e vamos se beneficiar aqui. E os pessoal, e nós vamos ficar o quê? Populoso. Nós vamos atrair as pessoas. Nós vamos ter fama. Interessante, né? Isso aí. Só que veja bem. Versículo 14 vai dizer assim, ó, os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Cefas, que era grande sacerdote. Ó, ele não era qualquer um não, né? Ó, grande sacerdote. Então era o quê? Um grande homem de Deus. Um homem sério. Porque está colocando ele aqui como um grande sacerdote, ou seja, uma pessoa que levava as coisas de Deus a sério. Só que os filhos não eram. Aí olha só o versículo 15. Mas certa vez o espírito mau disse a eles, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Olha aí, irmão. Olha aí, irmão. O diabo conhece Paulo. E eles estavam aqui querendo expulsar este demônio que estava numa pessoa, usando o nome de Paulo e de Jesus. Mas, ó, vem cá. Vamos aqui agora aqui fazer uma observação. Era para esse demônio sair, sim ou não? Por que era para sair, pastor? Porque eles não usaram o nome de Jesus? E Jesus disse, em meu nome expulsaram o quê? E por que ele não saiu?
Olha o que o demônio diz. Eu conheço Jesus e eu conheço Paulo. E quem são vocês? Qual era o trabalho que eles davam para esses demônios aqui? Nenhum, irmão. Nenhum, irmão. Qual é o trabalho que nós damos, Senhor Deus, para os demônios? É quando nós obedecemos a palavra de Deus. É quando nós procuramos ser fiel a Deus. Ó, Daniel, o demônio, ele vou usar essa expressão no cearense, ele é gaiato. Você acredita? Ele é gaiato. Ó, tem um irmão que foi expulsar um demônio lá no Ceará, cara. Esse aqui se tornou como é que pode dizer? Como é que chama aqui no Ceará? Resenha, né? Resenha. Foi expulsar, cara, o demônio. Sabe o que o demônio disse pra ele? O que tu quer me expulsando? Até sem cueca tu tá. O que tem a ver isso, cara? Só que depois eu fui meditar nisso aí. O demônio, ele gosta de nos envergonhar. Nós fomos expulsar o demônio de uma jovem lá perto de casa, que nós chegamos lá, já tinha umas pessoas lá. Aí nós ficamos na nossa, eu, minha esposa, a missionária, nós ficamos na nossa. Né? Aí o pastor da igreja lá foi expulsar o demônio. Sabe o que o demônio disse para ele? Por que você quer me expulsando? Tu está construindo na tua casa todo dia com o dinheiro, com o dízimo nas ofertas dos bestas. Tá cheio de gente na casa da gente. Você imagina aí essas coisas. Ó, só que é assim, a gente diz assim, o diabo ele é o pai da mentira. A gente leva por esse lado, o diabo é o pai da... Então por isso, nem tudo a gente vai acreditar o que o diabo fala, não é isso? Mas tem coisas que o diabo fala que não vou dizer que é verdade, mas que é a realidade. E ele fala para nos envergonhar. E aí? Está aqui o diabo falando aqui, está aqui os demônios falando. Ó, lá em Marcos capítulo 5, quando Jesus vai em Gadara, quem é que vai se ajoelhar diante de Jesus? Os demônios. E os demônios conversam com Jesus. Vieste nos tormentar antes do tempo, os demônios sabiam que era Jesus. Ó, vieste nos atormentar antes do tempo. Aí eles pedem para que nós não saiamos dessa cidade, nos lançam nos corpos. Aqui, irmão, olha só o que o demônio está dizendo aqui. Ó. Então, versículo 15. Mas certa vez o espírito mal disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? A Bíblia diz sobre isso, né? O demônio não pode expulsar outro demônio. Ele estava fazendo praticamente isso. Querendo expulsar outro demônio se eles já estavam endemoniados. Jesus disse que uma casa dividida não subsiste, tirar. E Jesus disse que o reino de Satanás é organizado. O próprio Jesus falou isso. É desorganizado. Agora você imagina aí. Ó, irmão, interessante, eu conversei uma vez com uma pessoa que, desse negócio aí de macumba, essas coisas, né? Eu troquei uma ideia bem legal. E a gente conversando, e essa pessoa expôs algumas coisas, assim, eu perguntei assim, por que tem pessoas que vai na macumba, doente, e ela é curada lá? Eu fiz essa pergunta. Por que uma pessoa vai doente para macumba e lá na macumba é curada? Aí interessante, ó. Porque essa doença que a pessoa tá foi o que o demônio que colocou. Só que em cada terreiro tem um líder. E é organizado. E até nisso eles entram em acordo. Esse aqui, tá entendendo? Ele cura. Ou seja, esse demônio aqui colocou essa doença. E essa pessoa veio para cá. Então aqui é dado liberdade a ele para curar. Então esse demônio tira a doença. Então a glória vai para quem aqui?
para Satanás. Coloca o sentido, agora vai pra gente mesmo e assim fica tudo jogo de política, né? E isso é uma organização. E eu achei interessante, cara, isso aí. Por isso que é bom de conversar, né? Que é bom de conversar. Há uma organização entre eles. Ninguém pode atropelar, ninguém pode desrespeitar. Eu estava vendo os vídeos que eu gosto de ver essas coisas, que como a gente prega nessas coisas, eu gosto de ver. Eu estava vendo, irmão, estava lá o líder lá inteiro, lá não sei o que o cara fez, que começou a dar tapa na cara, irmão. E aí chega a estralar, irmão, tá no vídeo aí, pá, 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 pá. Por que você não fez isso, pá? Por que você não fez o que eu mandei, pá? E ele disse, lá e vai, irmão. Graças a Deus, na igreja não é assim. Misericórdia, papai. Lá e vai, pá, lá e Pá, pá, pá. Meu Deus do céu. Graças a Deus que a igreja não é assim. Mas o cara segura bem também, né? O cara tem uma doença, ele vai no a pessoa, às vezes no ministério, numa igreja, ele está lá anos e não é curado. Falou, mas peraí, meu parente foi curado no centro, agora vem ele. O diabo é enganador. É o cara do Satanás. Planta, ele tira pro outro vir pra cá. Ai, Jesus Cristo. Graças a Deus, o que na igreja não é desse jeito. Mas tu falou que é lá e pá, pá. Não é pancada física, né? Mas é o tapa que dói na alma, né? O quê? Não era físico? Mas às vezes na igreja, né? O cara toma aquele tapa, só ele sabe o que ele tá tomando. Que vergonha, né? Vamos aqui para nós não ficar aqui, já terminando. Foi aqui o versículo 16, ó. Então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. 7 pessoas e só um homem com demônio. Apanharam, ficaram feridos e alguns ainda saíram com as roupas rasgadas. E outra tradução vai dizer que alguns correram nus. E outra tradução que alguns correram nus. Tanto tamanho foi a violência daquele espírito mau. Irmão, eu já vi o obreiro expulsar um demônio. Se o demônio pegar na gravata dele, a gente precisaria ajudar, porque senão ia enforcar ele. Eu já vi um demônio se manifestando na igreja, que ele saindo derrubando tudo, que tinha cadeira pela frente, que tivesse pela frente, ele estava derrubando. Irmão, você não vai ver nenhum dos apóstolos brincando, irmão. Você vai ver Jesus brincando. Você vai ver o Salmo 91, Moisés, que escreveu o Salmo 91 foi Moisés. Justamente falando do lado espiritual. Tá? Não vá brincar, achar porque... tá entendendo? Mas, tipo assim, eu vou usar essa expressão, tá? Com a vida de irmã pelada, achando que... Bom... Esse cara até apanhar, exatamente. Esse cara até apanhar. Nós temos um exemplo na Bíblia. Os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio de um jovem. E Jesus chega, expulsa aquela coisa, eles estão indo para casa, aí eles perguntam, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus disse, aquele demônio, ou tipo assim, aquela espécie só sai com jejum e oração. Ou aquela casta, em outra tradução, só sai com jejum e oração. Aí os caras estavam com Jesus, aquela coisa todo dia de sábado para jejuar, passava pelos milharal, estava lá desboiando milho, comendo, na hora da oração os caras estavam...
Ninguém sabe, irmão, o dia de amanhã. Aí Jesus já estava preparando eles. Jesus chega lá depois de 1 hora. Irmão, ora se quer, vocês não oram comigo. Jesus voltou, mais uma hora de oração. Voltou, os caras estavam... Na terceira vez, Jesus disse, basta. Quando eles descem, aí agora eles vão resolver as coisas como? Jesus levou eles para se preparar. Eles quiseram foi dormir. Vou trazer aqui, vou pegar esse caso para nós aqui. Deus permitiu, Deus te trouxe para cá, para você o que? Buscar, se consagrar, se fortalecer, para quando tu sair daqui como? Não como você entrou. Mas se não tiver cuidado, uns estão dormindo, outros estão negligenciando, é para jejuar, estão enganando, a hora de orar, então é dormir na cadeira. Aí depois vai vir as dificuldades, vai vir os problemas, como é que vai vencer? Na faca, na bala, no porrete, no burro? Então nós estamos aqui, irmão, aqui é a casa do oleiro. Nós estamos aqui, irmão, nós não podemos cochilar. Tem um ditado lá no Ceará que diz assim, ó, se cochilar o cachimbo cai. É um ditado cearense que nós temos, né? Então assim, nós estamos aqui, irmão, em guerra, nós estamos aqui no vale. O vale é lugar de guerra. Então a nossa guerra aqui não é contra nós, não é contra nossos irmãos. O apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores, os piores espirituais da maldade. De se refugiar para se fortalecer. Porque nós vamos enfrentar. E quando nós enfrentarmos, como é que nós vamos estar? Vamos dar continuidade aqui para encerrar. Versículo 17. E todos os que moravam em Efésio, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Isso aqui, quando eu estava estudando, me chamou a atenção. Depois desse acontecimento todo, o nome de Jesus ficou mais respeitado. O que quer dizer com isso? Que o nome de Jesus não era valorizado. Jesus não era respeitado. Olha como é que eles queriam expulsar o demônio de qualquer jeito, usando o nome de Deus. Agora, só que depois desse ato, o que diz aqui? O nome de Jesus ficou mais respeito. Então, às vezes, é necessário acontecer coisa conosco, para que nós venhamos levar mais a sério. Não é verdade? Aí aqui, para nós encerrarmos. Versículo 19. Muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Ou seja, depois disso tudo, o nome do Senhor ficou sendo mais respeitado. E aquilo que aprisionava eles decidiram o quê? Largar. Eles decidiram o quê? Abandonar. Eles decidiram o quê? Destruir. Veja, irmão, que essa cidade de Efésio era dominada pela feitiçaria. Então, assim, tem coisas que é necessário acontecer para que nós venhamos entender. Poxa, eu tenho que levar mais a sério. Poxa, eu tenho que mudar. Poxa, eu tenho que largar isso, eu tenho que abandonar isso, eu tenho que destruir isso. E aí as coisas vão começar a funcionar. Amém, querido? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que os irmãos possam receber, e nós tiramos como exemplo o que nós estudamos hoje, para que nós possamos melhorar mais em Cristo Jesus. Tá bom? Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, te damos graça e te louvamos nessa hora. Nessa oportunidade de ouvir a tua palavra, esse ensinamento. E o nome do Senhor poder ser glorificado na vida de cada um. Reconhecemos que somos pais, somos limitados, somos, Pai, como diz a tua palavra, filho do homem. Mas, Senhor, queremos ter um encontro contigo. Estamos aqui todo dia aprendendo da tua palavra,
conhecereis a verdade nos libertará, e que o Senhor possa se revelar a nós, e que nós possamos ter esse encontro contigo e o nome do Senhor ser glorificado. Eu te louvo pelas pessoas que participam, interagem com a gente através da live, alcança cada um deles, aqueles que estiverem enfermos, cura, aqueles que precisam de libertação, liberta. Manifesta o teu poder, Pai, na vida de cada irmão através da live e dos que estão aqui, e nos dá um dia abençoado, em nome de Jesus, e quem quer diga amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? terminado. Deus é bom e o diabo não vale um bombom. Olha o sol. Ah, é só de chuva. Sol e chuva.